Amém. Gostaria de dizer, como sempre, acho que nunca vou deixar de dizer isso, que para mim é um motivo de alegria estar na casa do Senhor, mais uma vez com os irmãos, compartilhando das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque muitos queriam estar aqui, mas muitos, felizmente, dormem no Senhor, na glória, e muitos, infelizmente, partem para uma vida de sofrimento eterno. Quando estava na minha casa, preparei uma palavra, imaginando que talvez poderia ter uma oportunidade, mas como o pastor disse que hoje é um culto de testemunhos, eu quero dizer o que o Senhor tem feito e fez na minha vida. Mas antes de testemunhar, eu quero deixar uma palavra que tem a ver com aquilo que os irmãos irão ouvir, que o Senhor irá me capacitar pela misericórdia dele, para falar o coração dos irmãos, para que venham mudar a vida dos irmãos, como tem mudado dia após dia a minha vida, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, e vamos ler alguns versículos, acredito que do 1 ao 5. Gostaria que os irmãos, enquanto eu estiver falando esse testemunho, que os irmãos estejam intercedendo por mim, porque vocês viram aqui no Edivaldo, que não é fácil, irmãos. Às vezes a gente está aí, a gente está rindo, mas na verdade não é fácil estar aqui para falar de Deus e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas é o que o pastor falou, é com o tempo. Difícil é a primeira vez, mas Deus vai nos dando força dia após dia para que nós consigamos chegar aonde Ele quer nos levar. Quantos encontrou, pode dizer amém? Amém. Leamos a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutros tempos andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor, porque hoje vocês estão olhando aqui para um milagre. Eu sou um verdadeiro milagre na vida da minha família, porque o que o Senhor fez na minha vida alcançou a minha família. Eu lembro, irmãos, que quando eu me conheci, quando eu me dei por gente que eu imaginei que eu era alguém, eu morava debaixo de um barraco de lona, na beira de um rio. Um rio que uma vez quase matou o meu irmão, que quando dava enchente, alagava toda aquela região. E num desses dias, quase que meu irmão veio a falecer. E minha mãe tinha um vício de beber, meu pai faleceu cedo, e para nós não tinha nenhuma esperança. Quando eu fui crescendo, os dias foram passando, e eu me deparei puxando um carrinho de papelão. Catávamos papelão, catávamos latinha, e fui crescendo naquela vida, vendo tudo de ruim acontecer. Via minha mãe fazendo coisas que não eram boas para os nossos olhos, não nos edificavam em nada. Via os meus irmãos vivendo de maneira que não era bom, mas eu ainda não tinha o que hoje tenho. Sabia, ouvia falar de Jesus, gostava de ouvir de Jesus, mas não acreditava em mim que Jesus era capaz de realmente fazer o que as pessoas falavam, porque a vida que eu vivia me mostrava um caminho diferente. A minha vida era assim. Hoje eu vou dormir na marquise da loja Elmo. Talvez vocês não conheçam a loja de calçado Elmos. Aí outro dia, eu vou dormir debaixo daquela marquise daquele restaurante. E era assim, irmãos. Era uma vida sofrida. E hoje eu agradeço a Deus, porque hoje as bênçãos do Senhor que me alcançou tem alcançado os meus irmãos também. E dia após dia eu quero estar servindo esse Senhor. Às vezes, irmãos, é sério, nós temos muitas coisas e não damos valor, mas minha esposa e eu sabem o que vou falar neste momento. Quantas vezes
pego uma comida farta na minha casa e vou orar pelo alimento. Até aqui, uns 6 a 8 meses para cá, não, mas eu chorava, irmãos. Chorava e às vezes ela não entendia, às vezes eu não deixava ela ver também, mas eu chorava. Tiago trabalhou muito tempo junto e falava muito disso com ele, porque eu sei que hoje eu estou aqui com esse terno, estou bem bonito, mas os meus irmãos talvez não tenham uma meia igual eu tenho. Às vezes eu vou orar pelo alimento, eu choro, porque eu sei que os meus irmãos não têm as mesmas coisas que o Senhor me tem dado. Eu me sinto rico, irmãos. Sabe por que eu me sinto rico? Porque o Senhor, Deus, no começo de nossa vida, Ele já planeja, Ele já tem tudo planejado, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos dele, os nossos caminhos. E eu não sabia que aquele menino que vivia debaixo das calçadas, ora aqui, ora ali, mendigando pão, comia hoje, não sabia se ia comer amanhã, hoje estaria aqui para falar daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, irmão. E a sua vida é um exemplo para as demais pessoas. Olha, irmãos, é o que o pastor falou aqui. Nós temos que servir de bênçãos, irmãos. As nossas palavras têm que ser bênção. Eu lembro que uma vez, antes de vir para os Estados Unidos, quando Deus já estava preparando a minha vida para cá, eu trabalhava numa madeireira. E um dia, um dos funcionários da madeireira virou para mim e disse: Antônio, cara, você está indo para os Estados Unidos, né? Eu falei assim: se o Senhor abençoar, eu estou indo. Que Deus usou minha avó para mim, para empenhar a casa dela, para me vir para cá no intuito de eu ajudar a minha família. Aí ele falou assim: eu já sei qual vai ser a sua vida nos Estados Unidos. Só que ela errou, irmão. Ele acertou numa coisa, foi a melhor coisa que ela acertou, mas não, ele errou. Ele falou assim: agora você vai chegar nos Estados Unidos, vai esquecer que a sua avó te ajudou, vai esquecer da sua família, vai comprar terno, vai estar de terno e gravata. E você profetizou bênção na minha vida, irmão. Estou aqui hoje de terno e gravata e falando do meu Senhor que mudou a minha vida. Mas ela errou, irmão. Não esqueci dos meus familiares, não esqueci do que Deus fez, do que o Senhor está fazendo na vida da minha família e do que o Senhor ainda vai fazer. Sabe por quê, irmão? Que isso que vocês estão vendo é só um pouquinho daquilo que Ele vai fazer na minha vida. E o que vocês estão vivendo hoje também, irmãos, é só de nada daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. E só um pouquinho, e o que há de vir, virá, e não se tardará, porque as bênçãos do Senhor, irmão, é dia após dia. A misericórdia dele é dia após dia. E como uma criança hoje começa a andar, daqui a pouquinho está correndo, daqui a pouquinho está indo para a escola, assim vai ser nas nossas vidas, irmãos. É progredindo, é dia a dia melhor, é cada vez crescendo. Deus não nos fez nascer para diminuir, Ele nos fez nascer para crescer, irmão. Em todas as nossas áreas das nossas vidas, o Senhor vai nos fazer crescer, uma vez que nós andamos debaixo da dispensação do Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.